primeiro, né, como sempre gosto de iniciar, boa noite para todos que estão assistindo, para quem está aqui para conversar com a gente, né, sejam todos muito bem-vindos. E a gente sempre gosta de fazer aquela introduçãozinha sobre o porquê dessas lives estarem sendo realizadas. Muitos já sabem, para alguns ainda é uma novidade ou não entende direito, e no ano de 2018, a ASAB, a Associação de Zoos, junto com o ICMBio, assinaram um acordo de cooperação técnica para criar programas ex situ de conservação de 25 espécies ameaçadas. E nesse grupo a gente tem mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. E a gente sempre gosta de reforçar que esse é um grande passo para a conservação da biodiversidade do Brasil. E uma das metas desses programas é organizar todas as informações dessas espécies que são mantidas em zoológicos, aquários e outras instituições científicas, envolvendo todas elas em um grande manejo cooperativo. E toda, né, essa informação, ela é inserida em um sistema e forma o que a gente chama de studbook da espécie. E essas informações são organizadas e avaliadas por um profissional técnico, que é o Studbook Keeper. E por que é tão importante esse trabalho de coletar e organizar essas informações? É com base nelas que a gente faz todas as indicações para garantir uma população em número suficiente e saudável geneticamente da espécie para que ela não desapareça. E além, claro, dessa participação das instituições, é muito importante que a sociedade conheça esse trabalho que está sendo realizado e comece a se envolver também, entendendo principalmente a importância dessas espécies, por que elas estão ameaçadas, como que a gente pode contribuir com esse trabalho. E é por isso que a gente está conversando com vocês todas as quintas-feiras, para fazer essa divulgação, né? Então, a gente ainda tem mais alguns encontros ao longo desse mês, e para a nossa noite de hoje, nós vamos falar especificamente dos programas da Jacucata e da Jacutinga, com a participação das Studbook Keepers Luana Longon Roca e Paloma Bosso, e também dos especialistas do ICMBio, o Eduardo Araújo Barbosa e o Emanuel Barreto. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa conversa. E para começar, claro, vamos pedir para cada um deles se apresentar e contar um pouquinho da sua experiência profissional, né? A Paloma, entre aqui as meninas, é a mais especialista, já participou de outra live, então vou pedir para ela começar se apresentando, depois a Luana, o Eduardo e depois o Emanuel. Boa noite a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui, né, juntar um grande grupo de amigos, hoje para falar sobre essas espécies super queridas também. Meu nome é Paloma Bosso, eu sou médica veterinária, mas aproveito aqui para deixar um abraço e um beijo para todos os biólogos pelo dia de hoje. Muito obrigada por essa parceria incrível que a gente tem. E eu atuo como diretora técnica no Parque das Aves, aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Boa noite a todos. Concordo com a Paloma, é muito legal, é um prazer a gente estar conversando sobre conservação de espécies aqui com todo mundo, juntando um grupo bem legal. E eu sou bióloga, então, né, felicitações aí para os meus colegas de profissão. Eu trabalho no Zoológico de Sorocaba, eu sou chefe de seção de biologia e veterinária e sempre me interessei por aves, e sempre fui responsável, né, bióloga responsável pelo setor de aves também, e agora nessa empreitada aí com a jacucaca, para a conservação da jacucaca. Bom, meu nome é Eduardo, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Um dia especial hoje, né? Parabenizar todos os biólogos aí que estão acompanhando, parabenizar pelo trabalho que vocês desempenham. Hoje é uma satisfação redobrada, assim, pelo dia, né? E eu sou biólogo também, comecei lá no Zoológico de Salvador, né? Minha história começou de zoológico, e em 2007 eu entrei ainda IBAMA, que passou a ser ICMBio, no CEMAV já, né? E hoje, atualmente, respondo pela área de plano de ação, né? Que é o que tem relação muito com o que a gente está fazendo no acordo de cooperação da ASAB. E coordeno o plano de ação das aves da Mata Atlântica e o plano de ação do pato mergulhão. Boa noite a todos. Queria cumprimentar em especial os biólogos, né? E a todos que nos ouvem. Bom, meu nome é Emanuel Barreto, eu sou agrônomo e analista ambiental do CEMAV. Atualmente eu coordeno o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga e também o Plano
de ação do soldadinho do Araripe, né? Além de outras atividades, pesquisa com aves, né? Então, é um prazer, queria agradecer a Zabe aí pelo convite. Perfeito. Né, a gente já conhece quem está participando aqui com a gente, já sabe que são excelentes profissionais, então vamos falar um pouquinho das espécies que são o foco, né, dessa noite, a jacutinga e a jacucaca. Então, aqui por escolha, né, a gente vai começar apresentando um pouquinho da jacucaca e depois a Paloma fala da jacutinga. Tá, então vamos lá. Então, a jacucaca, ela também tem alguns outros nomes, né, dependendo da região. Ela também é conhecida como jacu verdadeiro e jacu do Nordeste. E justamente jacu do Nordeste porque é uma espécie endêmica, né, ou seja, só existe no Brasil, em vários estados do Nordeste e também é encontrada no norte de Minas Gerais. Eu vou colocar uma fotinho dela aqui. Então, as pessoas elas estão bem familiarizadas com o jacu. Ela é parecida, né? É um cracídeo também, da mesma família aí dos jacu, jacutingas e aracuã. Ela tem esse rabo comprido, é uma ave de um porte considerável, né? Ela é grande, tem mais ou menos uns 70 centímetros de comprimento. Ela tem essa cor meio canela, né? Um marrom avermelhado. E tem essa característica que é bem peculiar da espécie, que é essa sobrancelhinha branca que ela tem, que se une na frente, que dá para ver bem na foto, que ela está com a cabecinha meio de lado. E ela também tem algumas estrias brancas nas penas coberteiras do peito, ali da asa, do ombro, que dá para enxergar bem na foto também. Que mais? Sobre a área de ocorrência dela, que é na caatinga, né? A caatinga, ela tem várias fitofisionomias diferentes, né? Então, tem áreas mais abertas, áreas um pouco mais florestadas. É um ambiente incrível e que a gente sabe que precisa de muitos estudos ainda para ser conhecido melhor, né? Toda a sua biodiversidade de fauna, de flora e tudo mais. E ela está mais associada, os estudos mostram que ela está mais associada às áreas um pouco mais florestadas e também a ambientes com água. E ainda considerando que é um ambiente de clima semiárido, né, que tem algumas épocas, aliás, algumas épocas não, é um clima predominantemente seco, né? Então a gente encontra esses bichos associados à água e principalmente na época mais seca, a gente consegue ver eles perto dos corpos d'água que são perenes. É legal também, sobre a alimentação desse bicho, ver que, de acordo com essa sazonalidade, né, de época mais seca e um pouquinho mais úmida, a gente tem uma versatilidade na escolha dos alimentos que esse bicho faz. Então, não é um bicho, assim, especialista, que se alimenta de uma única espécie, né, de vegetal. Ele é predominantemente frugívoro, né? Ele se alimenta mais de frutos, mas também é encontrado na dieta dele algumas folhas e flores e muito ocasionalmente aparece um ou outro inseto, né? Quando nos estudos é feita análise de fezes. E aí a gente observa, então, que de acordo com o local onde o bicho vive, a época do ano, a gente encontra mais ou menos de uma determinada espécie de fruto, né? De vegetal. E o que é muito legal desse bicho, como ele tem um porte razoável, né, é uma ave grande, ela consegue ingerir frutos de espécies zoocóricas, né, de dispersão por bichos, grandes, que não é toda ave que teria esse poder de ingerir e não predar a semente. Então, foram observados nos estudos que nas fezes do animal são detectadas muitas sementes grandes inteiras, como do juazeiro, por exemplo. Então, é um bicho que consegue dispersar essas sementes e ser um componente muito importante para a regeneração e manutenção das florestas, né? Da vegetação como um todo. O que é interessante desse bicho também? A gente, fazendo toda uma revisão bibliográfica, percebe que os estudos eles são muito escassos ainda. Existe muita informação que nós não temos ainda em literatura. Então, né, algumas coisas a gente consegue extrapolar de outros grupos muito parecidos e que tem mais estudos. Então, a gente pega uma jacupenga, por exemplo, que é a Penélope superciliaris, ela tem muito mais estudos. E algumas coisas a gente consegue extrapolar por similaridade, né? Que é um bicho parecido. O que mais eu posso falar? Sobre a reprodução. Então, a reprodução é uma dessas partes
um pouquinho com falta de dados, assim, sabe, em ambiente natural. A gente tem algumas informações, né, de que o bicho faz os ninhos lá, redondos, em forma de tigela, que eles usam gravetos para construir, folhas para forrar um ninho, de 2 a 3 ovos eles botam, mas a gente não tem muitas informações sobre a parte reprodutiva desse bicho. Que mais? Uma coisa bem importante também. Na Caatinga, a gente tem uma parte cultural e também de subsistência que leva com que a caça seja muito praticada. Então, isso vai ser falado mais detalhadamente depois, mas das grandes ameaças desse bicho, além da perda de habitat, né, da devastação da Caatinga, a caça é realmente algo muito impactante para as populações de jacucaca. Eu acho que é basicamente isso. Então, vamos falar da jacutinga agora. São Vamos parecidas, mas são diferentes. Exatamente, mas é muito legal quando a gente faz essas lives, justamente quando a gente reúne essas espécies que têm muitas semelhanças entre si, né? Porque dá para a gente falar justamente sobre essa contribuição delas, como a Luana acabou de mencionar, como dispersora de sementes, né? Que é algo que acontece muito com as jacutingas aí, que são verdadeiras operárias da floresta, assim, ajudam a reconstruir várias florestas justamente por essa possibilidade de fazer de defecar sementes inteiras e aí contribuírem para a dispersão de sementes dessa forma. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com uma imagem de jacutinga para a gente poder começar a falar sobre a espécie, falar um pouquinho sobre as características gerais. Então, tá todo mundo vendo? Acho que agora sim, né? Uhum. Então, essa é a jacutinga, né? Muito próxima da jacucaca também, né? É um galiforme, é um indivíduo, uma espécie da ordem Galiformes, é uma espécie endêmica de Mata Atlântica, né? É uma espécie que tem um porte muito parecido com o da jacucaca, né? É um animal que pode ter de 64 a 74 centímetros, mais ou menos, pesar mais ou menos de 1,5 kg de 1,1 kg a 1,4 kg, mais ou menos. E é uma espécie que ocorre exclusivamente, uma espécie de cracídeo que ocorre exclusivamente na Mata Atlântica, né? Tem uma série de características que vêm em consequência disso, né? A gente vê que a Mata Atlântica, como vários outros biomas, a Luana falou bastante do Cerrado aqui, mas são ambientes que sofrem ameaças muito equivalentes no sentido de perda de habitat. Então, isso com certeza é algo que coloca essa espécie num grau de ameaça. A jacutinga é considerada ameaçada não só nacionalmente, como internacionalmente. E nas listas regionais, em algumas localidades, ela já foi considerada uma espécie regionalmente extinta, né? Em alguns lugares, ela está como criticamente em perigo e sofre uma série de ameaças, não só pela perda de habitat, pela toda a destruição que a gente vê da Mata Atlântica, mas principalmente porque é uma espécie que, não vou dizer que é que na verdade antes era mais do que hoje, mas uma espécie que tem vítima intensa de caça, né? É o que a gente chama de espécies cinegéticas. Então, que são espécies que sofrem um risco muito, muito grande de serem caçadas. As pessoas caçam muitas vezes esses indivíduos para se alimentarem e tem indivíduos, e tem relatos anteriores, tem relatos da década do ano de 1800, relatos na região de Santa Catarina de mais de 50 mil indivíduos mortos em poucas semanas. Então, são coisas que aconteceram no passado, que hoje em dia, infelizmente, ainda acontecem, obviamente em proporções menores, justamente porque a espécie está ameaçada, mas é algo que leva, que soma como um risco a mais, uma ameaça a mais, né, de extinção para essa espécie. Então, é algo muito preocupante e uma relação muito importante que a gente tem também em relação à jacutinga é a predação, né,
o uso indiscriminado de palmito jussara, né, que é uma das principais fontes de alimento dessa espécie, não é a única. Há relato de outros 41 tipos de frutos que são usados como alimentos para a espécie, mas que acaba, de certa forma, interferindo muito na sobrevivência da espécie, uma vez que uma das principais fontes de alimento da espécie, ela é extraída de maneira ilegal em muitas áreas, né? A jacutinga ocorre não só aqui no Brasil. Se eu quiser mostrar uma outra foto, eu tenho que fechar essa daqui e abrir a outra? Então, se tiver na mesma pasta, você pode só passar para o lado. Tá na mesma pasta, mas é que eu acho que... Deixa eu ver. Não, porque ela tá fechada. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar de novo. Vou pegar aqui e vou compartilhar de novo. Só para falar um pouquinho sobre a área de distribuição dela. Então, o que a gente tem sobre a espécie, né? É uma espécie que não ocorre exclusivamente no Brasil, né? Tem relato, dá para ver, tá muito pequeno, né? Dá para ver. Tá melhor? É uma espécie que não ocorre exclusivamente no Brasil, né? Tem relatos de ocorrência na Argentina e no Paraguai também, mas como a gente falou, em muitos estados ela já é considerada uma espécie extinta, né? Então a gente estima uma população de 2.500 indivíduos ainda existentes, divididas em subpopulações que são estimadas em mais ou menos 250 indivíduos, né? Mas em muitos lugares ela já deixou de ocorrer, como provavelmente no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e tinha uma distribuição que antes se estendia da Bahia até o Rio Grande do Sul. Mas hoje em dia a gente vê que a gente já não encontra esses animais em diferentes locais, né? E a gente associa muito a ocorrência da espécie em alguns estados, como principalmente São Paulo, aqui no próprio Paraná, especificamente em áreas de parques nacionais, né? A gente aqui em Foz do Iguaçu tem o privilégio de ter o Parque Nacional do Iguaçu aqui, e eu, inclusive, já tive a honra, assim, o prazer de poder avistar a jacutinga ali. O Edu acho que já teve a possibilidade também de avistar junto com a gente, e uma das vezes parece que a gente foi premiado, assim, né? Num dos workshops que a gente estava fazendo, a gente teve a possibilidade de ver uma jacutinga com um filhote. Então, é uma coisa, assim, indescritível, é uma coisa muito emocionante, e é o que acaba acontecendo com essa espécie, né? Ela consegue sobreviver em áreas, em fragmentos, onde ela tem essa proteção florestal que é tão necessária. E só para encerrar, falar um pouquinho sobre a reprodução também, né? A gente estima que, diferente da jacucaca, tem muito estudo já sendo desenvolvido com as jacutingas nesse sentido de reprodução ex situ. Então, a gente é uma espécie que relativamente se reproduz bem em ambiente ex situ. A gente estima que a maturidade sexual dos indivíduos ela seja por volta dos 3 anos de idade, mas já tem relatos de indivíduos já fazendo postura de ovos com 1 ano, então super, super precociais, assim, e isso acontece geralmente no segundo semestre do ano, né? Por volta da época reprodutiva, que a gente costuma dizer das aves, que é próximo da primavera. Eles fazem a postura de, em média, 3 ovos, né? Geralmente os 3 estão férteis, mas em alguns casos são apenas 2. Os filhotinhos têm um período de incubação de mais ou menos 28 dias cada ovo, e os filhotes, quando nascem, são super precociais, deixam a gente desesperada, assim, eles nascem, no mesmo dia que eles nascem, eles já descem para o solo, e meu Deus, a gente põe um monte de galho, assim, para ajudar, mas são super independentes, super, super independentes, então isso é bem, bem interessante também. Acho que eram essas as principais características, assim, para descrever a jacutinga. Depois a gente pode até falar, não sei se algumas pessoas vão ter dúvidas, assim, mas sempre tem algumas confusões, às vezes, entre jacu e jacutinga, mas acho que na foto aí deu para ver que tem algumas características bem específicas nas penas coberteiras de asas, que são esbranquiçadas, na barbela, que tem um azulado e um vermelho, no bico azulado, na crista que elas têm esbranquiçada, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais, caso alguém tenha alguma dúvida nesse sentido. Obrigada. Perfeito. Então, agora que a gente já sabe melhor, né, conhece essas aves, onde que elas existem,
a gente vai conhecer um pouquinho mais as ações que envolvem essas espécies, né? A gente sempre reforça que é um acordo entre a ZAB e o ICMBio. E o ICMBio, ele é dividido nos centros, né? Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do CEMAV, que é o centro responsável aí por essas aves e as ações que eles vêm realizando. Então, a palavra é com vocês. Então, o CEMAV, ele é um dos 14 centros, né, de pesquisa do ICMBio. Foi criado em 1977, também um dos mais antigos, e foi criado com a missão de impulsionar no Brasil um sistema nacional de anilhamento, né, de marcação de aves silvestres. Ao longo desses anos, o nome CEMAV vem do nome original, né? Centro de Estudo de Migração de Aves. Então, ao longo dos anos, o nome mudou, o seu escopo mudou, né? A gente também, o centro foi criado na época do IBDF, né? O centro migrou depois, entre aspas, para o IBAMA, né? E atualmente, desde 2007, a gente compõe a estrutura do ICMBio. O centro, o CEMAV, ele atua em 5 grandes áreas temáticas ou macroprocessos, né? O primeiro deles seria a avaliação do estado de conservação das aves brasileiras, né? Então, esse é um trabalho organizado e é um trabalho feito periodicamente, a ciclos de cada 5 anos, e envolve aí uma rede muito grande de especialistas, né, em aves. É claro que nessa avaliação a gente segue toda a metodologia, os critérios e categorias estabelecidas pela IUCN, né? E o produto disso, junto com os demais centros de pesquisa do ICMBio, nesse mesmo processo, é que sai a lista oficial da fauna ameaçada de extinção. A última foi publicada em 2014. Um outro macroprocesso, que o Eduardo vai falar mais detalhadamente, é justamente dos planos de ação nacional para a conservação das espécies ameaçadas, né? Então, ele tem o objetivo de reverter as ameaças que levaram algumas espécies a entrarem em risco de extinção, né? Um outro processo seria os planos de redução de impactos, que a gente chama de PRINs, que, através de mapeamento e modelagem, né, tenta identificar no Brasil as áreas mais sensíveis e importantes para as espécies de aves ameaçadas e tenta direcionar o processo de licenciamento ambiental para que grandes empreendimentos não venham a ser instalados nessas áreas e assim reduzir possíveis impactos sobre as aves ameaçadas. Não só as aves, né? As espécies ameaçadas. Um outro processo, macroprocesso, é de pesquisa e monitoramento, né? Então, o CEMAV, desde o seu início, tem uma tradição de desenvolver pesquisa, né? Nós temos mais de 160 artigos publicados, participação em vários congressos, outros tipos de publicação, livros, etc. Mas nós temos também um programa estabelecido pelo ICMBio, que é o programa Monitora, né? Que tem o objetivo de avaliar a efetividade das unidades de conservação, se elas estão realmente cumprindo o seu papel de conservar a biodiversidade. E o último macroprocesso é justamente a gestão do Sistema Nacional de Anilhamento de Aves Silvestres. Hoje nós somos pioneiro na América Latina e o maior centro de anilhamento de aves, e estamos perto de atingir a marca de 1 milhão de aves anilhadas no Brasil. Claro que é um trabalho feito com a colaboração de uma rede muito grande de anilhadores cadastrados em nosso sistema. Então, esse é um panorama geral da atuação do centro, e eu deixo para o Eduardo falar um pouquinho mais aí dos planos de ação.
Bom, como Só do Eduardo começar, deixa eu só reforçar, né, que a gente sempre fala nas outras lives disso, que a gente gosta de explicar, que o PAN é uma das ações do centro, né, que você vai explicar agora. E o PAN é da onde surgiu a lista dessas 25 espécies que a gente vem trabalhando ao longo das lives, né? Então foi uma conversa entre esses planos de ação que são realizados para a gente identificar quais as espécies que precisariam desse trabalho. Então, agora a gente vai entender um pouco melhor como que é esse processo de um PAN, né, e os PANs que trabalham essas espécies. Legal, Thais. Bom, dentro desse contexto aí que o Emanuel mencionou, que o centro, o ICMBio, divulga, né, a lista de espécies ameaçadas de extinção, entra em cena aí que é o processo de plano de ação, que nada mais é a gente tentar reverter os processos, os drivers, né, que estão conduzindo a essas espécies para o grau de ameaça. Então, a gente tenta reverter um pouco esse processo, minimizar um pouco essas ameaças, essas pressões sobre essas espécies. Então, a gente costuma fazer isso de forma organizada com os setores da sociedade e a gente faz um planejamento. Então, o plano de ação em si, ele é um instrumento de gestão participativo, e aí entram a rede de colaboradores também, as universidades, os zoológicos, os outros centros de pesquisa, ONGs, né, os órgãos públicos também, em todos os níveis, né, municipal, estadual, federal, aqueles atores que estão envolvidos de alguma forma com aquele cenário de conservação, com aquele conjunto de ameaças ali que está envolvido na espécie. E um plano de ação, ele tem diferentes recortes. Ele pode ser desde espécie específico, a gente tem plano de ação do soldadinho do Araripe, né? A gente tem planos de ação por grupos taxonômicos, como é o caso das aves limícolas, e a gente tem um plano de ação que são mais, digamos, ecossistêmicos ou regionais. O CIMAB tem adotado, tem avançado para essa abordagem, que é o exemplo do plano de ação da Mata Atlântica, aves da Mata Atlântica, que pega todo o bioma, e o aves da Caatinga, que tem relação aqui com as duas espécies que a gente está apresentando aqui. Então, nesse contexto aí, o CIMAB, junto com os colaboradores hoje, o CIMAB coordena 12 planos de ação, tem mais de 600 colaboradores, né? Cada plano de ação ele é acompanhado por um grupo de assessoramento técnico, inclusive o Parque das Aves, ele participa do grupo de assessoramento técnico do plano de ação das aves da Mata Atlântica. Então, esse grupo é responsável por acompanhar todo o planejamento que foi delineado, né? A gente normalmente delineia um planejamento a cada ciclo de 5 anos. Então, a gente acompanha anualmente esse planejamento para a gente ver se a gente está conseguindo avançar nos objetivos a que o plano se propõe, que é, basicamente, né, reduzir as pressões dessas espécies. Perfeito. Bom, então a gente já sabe, né, quem são as aves, já sabe da onde que surgiram, né, essa necessidade de trabalhar a conservação delas, qual que é a relação do ICMBio em todo esse processo de conservação. Então vamos falar um pouquinho especificamente sobre esse trabalho de studbook que está sendo organizado, né, entender quantas instituições participantes a gente já tem, o panorama geral da população desses animais. Então vou passar de novo a palavra para as keepers, né, a Luana pode começar falando da jacucaca e depois a Paloma. Tá, então a jacucaca, quando foi feito o levantamento, né, foi feito esse termo de cooperação, e aí foram levantadas as instituições que tinham o bicho, né, que mantinham esse bicho. No caso da jacucaca, os órgãos oficiais, né, estaduais e federal passaram para a gente uma lista de que existiam 11 instituições que mantinham esse bicho. Mas hoje, destas 11, apenas 3 fazem parte do programa de conservação aí estabelecido. Então, nós temos poucos animais, por enquanto, que são no total 9 animais, sendo 4 machos, 4 fêmeas e um animal indeterminado. Mas nós sabemos que essa população, ela pode ser muito maior assim que a gente conseguir que as outras que mantêm esse bicho, né, sob cuidados humanos, passem a fazer parte do nosso programa de conservação. Isso é muito importante para a conservação das espécies de um modo geral, né, porque a gente vai precisar fazer essa população aumentar.
E para que a gente tenha populações que sejam viáveis demográfica e geneticamente, nós precisamos de mais indivíduos, né? Então, um dos trabalhos fundamentais do Studbook é realmente fazer essas sugestões de pareamento dos animais, tendo em vista evitar problemas de consanguinidade, por exemplo, que a gente sabe que ao longo das gerações vão ficando cada vez piores, né? Então, nós temos esse panorama geral hoje, e aí, fazendo parte da conservação, né, do programa de conservação da Jacucaca, além das 3 instituições, que são os zoológicos que fazem parte, nós temos outros 2 zoológicos que também fazem parte. Eles ainda não mantêm a espécie, mas eles fazem parte do acordo, né, assinaram o acordo, e eles se disponibilizaram a manter também essa espécie e fazer parte do programa. Nós estamos agora em fase de elaboração do manual de manejo da Jacucaca, né? Então, a gente vai ter, foram montadas as diretrizes, né, de tudo que tem que ter relacionado à ambientação, nutrição, a parte de saúde dos animais. Então, a jacucaca é uma das 10 espécies cujo manual tem que ser elaborado e publicado ainda esse ano. Então, nós já estamos trabalhando nisso através do grupo de trabalho, né, das instituições que mantêm e que têm o interesse de manter, e alguns outros convidados especialistas que já participaram de elaboração de outros manuais, por exemplo, né? Então, a gente está encarando esse desafio, né? A gente sabe que tem bastante trabalho pela frente, mas que é muito importante para a conservação da espécie. Então, além da gente trazer mais espécies, mais instituições e mais animais para o programa, a gente tem outras missões também, né? Então, a gente precisa, por exemplo, aumentar a pesquisa desse bicho, que é um bicho que tem muita necessidade de dados científicos. Então, a gente sabe que é muito importante, inclusive, para estabelecer estratégias eficientes de conservação. Você precisa conhecer a biologia do bicho, comportamento, tudo isso serve para você ter eficiência. Senão você acaba dando tiro no escuro e não consegue proteger tão bem quanto poderia, né? E aí, só aproveitando que eu esqueci de falar, eu falei que o animal é ameaçado de extinção, e ele também está em lista internacional, que é a IUCN, né, que tem a lista vermelha, na categoria vulnerável, e na lista brasileira também, de 2014, né, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, ela também está na categoria vulnerável. E a gente sabe que as pressões que ela sofre vai fazendo com que a população vá decrescendo cada vez mais. Então, é urgente que as estratégias de conservação sejam efetivadas para essa espécie. Não só para essa, para outras também, né? Mas o panorama da jacucaca é esse. Pode ir, Paloma. Eu estava sem microfone. Vamos lá, então. Diferente da jacucaca, né, a gente tem um cenário mais positivo, assim, para a jacutinga, né? A gente tem, do último levantamento feito, né, os levantamentos são feitos anualmente, então os dados de 2019 listam 11 instituições com um número de quase 60 animais, né? Como eu mencionei anteriormente, é uma espécie que tem um certo expertise já desenvolvido na reprodução dessa espécie em ambiente ex situ, né? Mas algumas linhas de pesquisa também são estabelecidas para a gente otimizar o máximo possível a criação desse animal em ambiente ex situ, para a gente poder ter populações que tenham todas as características desejáveis para a gente poder trabalhar com a conservação de maneira integrada, né? Inclusive incluindo os componentes in situ, né? A característica dessa população que a gente mantém ex situ hoje em dia, infelizmente, é uma característica de ter um número um pouco reduzido de fêmeas comparado com o número de machos, né? Então, essa é uma das principais demandas que a gente enxerga nesse momento, aumentar o número de fêmeas para a gente, inclusive, né, ter um número maior de descendentes, para poder ter mais indivíduos que possam ser reintroduzidos futuramente.
futuramente. A gente também tem uma população que tem poucos indivíduos jovens, isso é algo importante também da gente trabalhar, né, otimizando isso, para que a gente possa ter uma longevidade maior dessas populações, dessa única população ex situ que é trabalhada, né, manejada de maneira cooperada, para que a gente possa também ter uma durabilidade maior das nossas ações, né? E, consequentemente, também aumentar o número de casais que a gente possa ter no ambiente ex situ, para também a gente ter mais sucesso com a reprodução dessa espécie, né? Diversos estudos foram desenvolvidos nesse sentido, tanto na área de conservação integrada. Recentemente, a gente faz bastante ações integradas relacionadas ao PAN, né? Recentemente, a gente teve um workshop, o Edu vai falar um pouquinho mais sobre isso, e dentro desse workshop, a gente justamente viu quais são as ações prioritárias para o trabalho com as jacutingas, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reproduzir esses animais para serem reintroduzidos, o que significa isso? Esse é um momento muito importante na conservação das espécies, né? Fazer os animais saírem do ambiente ex situ, irem para o ambiente in situ, e para quem pode ter esse tipo, eu como Studio Bookkeeper tenho uma facilidade imensa, assim, né? Porque existe já um projeto Jacutinga ultra bem estruturado que trabalha com a reintrodução desses animais na área da Serra da Mantiqueira. Então, isso traz uma fortaleza única, assim, e muito incrível para o projeto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois, mas não são só as ações de reintrodução que fazem parte de um programa de conservação integrada, né? Mas essa, com certeza, é uma das ações principais, um dos carros-chefes que a gente tem com as atividades de conservação com as jacutingas pontualmente. Perfeito. E aí, como elas, né, acabaram citando ao longo da fala, a gente vem conversando muito isso ao longo das últimas semanas, né? Como a Luana falou, a gente tem um panorama de instituições, algumas já aderiram, outras não, né? É um processo novo, né? Essa estruturação que a gente está fazendo de parceria entre a Associação dos Zoos, o ICMBio. Então, o objetivo das lives é justamente isso também, divulgar, né, como que está acontecendo esse processo para convidar as outras instituições que ainda não conhecem para caminharem junto conosco aí para o sucesso desses programas. E a gente fala muito nesse conceito, né, de conservação integrada, porque é justamente dessa forma que a gente trabalha. Todas essas atividades ex situ, fora do ambiente natural, junto ao trabalho in situ, lá no campo, e também com ações de pesquisa, de educação ambiental, tudo que for necessário para ajudar realmente a salvar essa espécie de extinção. Então, a última pergunta que eu tenho aqui para os nossos convidados é o que eles podem indicar para quem quer saber mais sobre as espécies, né? A gente sabe que numa conversa como essa não dá para ir a fundo em cada uma delas, mas para quem quiser conhecer melhor sobre a jacutinga, a jacucaca, o que está sendo feito, e também, nesse momento, eles explicarem um pouquinho dessas outras ações que já são realizadas, né, dentro da conservação integrada para essas espécies. Vou pedir, então, para o pessoal do ICMBio começar, eles geralmente, né, falam, a gente reforça aqui que esses PANs estão disponíveis lá no site, eles podem falar um pouco melhor para vocês, e aí depois a gente passa a palavra para os demais que quiserem complementar. E se alguém tiver alguma pergunta, já pode escrever nos comentários que depois eu faço aqui para o pessoal. Legal, eu vou compartilhar aqui minha tela, só contextualizando um pouco que a Paloma mencionou do workshop. Isso é uma atividade, né, é uma iniciativa que foi demandada, foi discutida dentro do plano de ação das aves da Mata Atlântica e juntamente com o plano das aves da Caatinga, né? No plano de ação das aves da Mata Atlântica, uma iniciativa de conservação que foi apontada é a gente conhecer aquelas espécies que, se elas precisam de manejo ex situ, sob cuidados humanos, né? E a gente estabeleceu que a gente precisa estabelecer critérios bem definidos para se chegar a essa necessidade, apontar essa necessidade. E uma das espécies que foi apontada aqui, né, assim como a jacutinga e a jacucaca, elas foram apontadas nessa oficina. A gente trabalhou com 10 espécies, os galiformes e tinamiformes, lá em fevereiro. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês.
mostrar um pouquinho do que foi feito lá. É uma oficina bem bacana. Estão vendo aí a fotinha do plano? Tá, então essa ação aí veio do plano, né? Tem duas ações do plano. Uma, essa ação que ela quer identificar as espécies que precisam de cuidados humanos, que precisam de intervenção em cativeiro, mas nessa oficina a gente aponta, além da reintrodução, revigoramento, quais são as outras ações que são importantes. E dentre elas, para a Jacutinga, foi apontado o reforço populacional, o revigoramento da população, né, a reintrodução, a pesquisa, que é muito importante para subsidiar toda essa parte de manejo, né, in situ, ex situ, né, como você treinar o animal, enfim, para a soltura, que a Paloma pode detalhar melhor. E também a gente cria todo esse ambiente de como a gente vai criar esses animais, né? Se constrói os protocolos junto com as instituições participantes do programa, e ali se discute com os especialistas, os biólogos e veterinários, enfim, os zootecnistas, do manejo que vai ser imprimido aí para essas espécies, para a gente ter um sucesso maior de reprodução e assim alimentar esses programas de campo, né? Essas reintroduções nas áreas que dependem desse reforço aí. Então, é nesse link aí que a gente trabalha com relação ao plano de ação e esse programa de acordo de cooperação com a ZAB. A gente tem, esse é o processo integrado, né? A gente precisa conversar, fazer conservação isolada, a gente não consegue ser tão efetivo quanto fazer conservação integrada. E esse é o nosso maior desafio e a gente está perseguindo isso aí nesses anos. A jaguacaca não foi avaliada nessa oficina, mas vão ter outras oficinas. O Parque das Aves já sinalizou a intenção de fazer, né, novas oficinas aí. É um grande parceiro nosso aí no processo. Tá? Aí são oficinas que têm participação de pessoas estrangeiras, grande capacidade também, uma grande experiência. É um grupo de amigos mesmo, são pessoas muito legais. É bem interessante essas reuniões. A gente aprende de montão aí. É super legal, né, Paloma? Aí a Raquel aí também, ela tá facilitando essa oficina, foi super bacana. Um abraço para a Raquel aí, é bem interessante. Aí o grupo aí de tá organizando aí essa oficina. Então é isso que a gente deseja, a gente quer fazer construir da melhor forma possível. Deixa eu tirar aqui. Me perdi aqui, peraí. Abriu. E agora? Minha tela ficou pequena. Não consigo. Clica tem um símbolozinho, geralmente, quando sua tela fica pequena, no cantinho, com uma flechinha verde. Aí ela aumenta de novo. Ela ficou a fileirinha, assim, de vocês. Tudo bonitinho, mas sumiu essa. Você está compartilhando para a gente ainda. Você não terminou de compartilhar. Claro. Pronto. Agora sim. Faz parte, é isso aí. A Paloma tá ali, ó, adorando. Beleza. Então, só para a gente, né, continuar nessa ideia, antes dos outros falarem palavrinha, só para a gente reforçar, né, Eduardo, nessa pergunta a gente falava dessa questão de outros materiais, que todo esse sumário, enfim, essas ações, eles ficam disponíveis, né, no site do ICMBio e é um recurso que as pessoas têm para pesquisar o que está sendo feito e conhecer melhor as espécies. Sim. Breve, o relatório desse workshop vai ser publicado, vai ser disponibilizado, né? Está no forno, assim, está quase. Está esperando junto com a pandemia. A gente está terminando ele junto com a pandemia, né, Edu? Mas vai breve. E aí ele vai estar disponível, aí vocês vão se deliciar com o conteúdo que está bem legal. Beleza. Mas alguém tem alguma indicação, contar alguma história de conservação integrada com essas espécies? Eu queria comentar um pouco, como a Luana falou no começo, explorar um pouco mais sobre as ameaças, né, a jacucaca, para a gente entender. Então, ela, apesar de ter uma ampla distribuição na caatinga, né, ela tem uma preferência por uma caatinga mais arbórea. E não restou muito dentro do bioma caatinga esse tipo de ambiente, né? Então, apesar dela estar numa área ampla, né, de distribuição,
na verdade, ela ocorre numa área bem menor, né? E essa área de caatinga arbórea, ela ainda, que restou para ela, né, ainda está sendo muito pressionada para extração de madeira, expansão agrícola, né? E, ou seja, a perda de hábitat e continua sendo uma ameaça séria. E a segunda ameaça importante é a caça, né? Foi feita uma pesquisa pela professora Dandara, do IFPB, aqui no sertão da Paraíba, onde ela entrevistou pessoas de uma comunidade, né? E 33% respondeu que prefere consumir carne de caça do que uma carne de animal doméstico, né? Só para ter uma ideia, né, do quanto isso é forte ainda, cultural, né? Principalmente aqui no Nordeste. Então, a caça é realmente uma ameaça séria. E, complementando, né, a jacucaca ocupa uma área pequena, na verdade, né? E nessa área ela encontra-se em baixa densidade, né? Foi estimado aí pela professora Dandara de apenas 3 indivíduos por quilômetro quadrado. Só para contextualizar um pouco das ameaças, né? E o PAN das aves da caatinga tem 2 ações voltadas para a jacucaca, né? Uma que busca articular a intensificação da fiscalização justamente contra a caça, né, nas áreas de ocorrência da espécie, e também a outra ação é voltada para, exatamente como o Eduardo comentou, a necessidade, isso vai ser discutido no workshop, né, mas o PAN já prevê isso também, a necessidade da sua reprodução em cativeiro, né, para futuras iniciativas de revigoramento populacional. Posso complementar? Claro. Eu li o trabalho dela e também saiu uma publicação em 2019 relacionada a esse projeto de pesquisa e através de modelagem matemática eles fizeram uma estimativa extremamente alarmante, assim, que em relação à caça, né, o que eles fizeram na área chama Serra de Santa Catarina, na Paraíba. Eles fizeram um estudo nessa área e aí eles extrapolaram para a área de ocorrência, fizeram uma estimativa do tamanho populacional e tudo mais. E no fim das contas, eles estimaram que a retirada de animais por caça beira os 11% em relação ao tamanho da população por ano. Então, é bem alarmante, assim. É realmente preocupante. Então, acho que para a gente finalizar, Paloma, você quer falar aí um pouquinho do trabalho? Você mostrou nos bastidores umas fotinhos, uma historinha aí para gente? Claro que quero, né? Sempre quero falar mais sobre as jacutingas, né? Não, eu acho que é importante a gente justamente mostrar como na prática toda essa ação de conservação integrada, ela não só é possível, como ela ocorre na prática, né? É uma honra muito grande. Eu lembro quando a gente determinou que a gente teria a Jacutingas nessa atividade e que o Parque das Aves ficaria como coordenador, como estúdio bookkeeper, foi uma honra muito grande, justamente pelas ações que a gente vem fazendo em parceria no PAN de Aves da Mata Atlântica, com o projeto Jacutinga da SAV Brasil. Então, foi muito legal poder compartilhar com todos os colegas de zoológicos que trabalham nessa rotina no dia a dia e ver o quanto isso nos traz uma satisfação muito grande, né? Percorrer o caminho inverso, que muitas vezes a gente vê um caminho de extinção de uma espécie, infelizmente, no ambiente de ocorrência natural, e fazer o caminho reverso, né? Como o Edu mencionou, a prioridade ex situ para a Jacutinga nesse workshop foi determinada de maneira nacional, né? Então, trabalhar com ela no país inteiro, né? A única, dentre os diferentes papéis que o ambiente ex situ tem, o único papel que não foi estabelecido como prioridade para a Jacutinga foi o resgate, né? Mas criação de população de segurança, reforço populacional e reintrodução, pesquisa e educação foram aspectos todos tidos como um consenso pelos pesquisadores
pesquisadores presentes que isso precisava acontecer para a gente poder trabalhar de forma efetiva na conservação dessa espécie. E a gente vem desenvolvendo essa parceria com o projeto Jacutinga aqui pelo Parque das Aves, e a vontade é que cada vez mais membros do grupo de trabalho da Jacutingas, estabelecido pelo termo de cooperação técnica entre a Asabio e o ICMBio, possam fazer parte também. E eu digo isso porque o projeto Jacutinga, que trabalha com a reintrodução desses animais na Serra da Mantiqueira, trabalhou em 2 outros lugares, mas agora todas as ações são mais focadas na Serra da Mantiqueira. Em São Francisco Xavier, elas trabalham de maneira muito... não só, vamos soltar os bichos, vamos reintroduzir. Então, tem toda essa metodologia que o Eduardo já mencionou, de avaliar, né, depois de planejar, para depois a gente executar, né? Para depois a gente fazer as ações. Então, foram mais de 30 animais já reintroduzidos desde 2016. Essas atividades são coordenadas pela bióloga Alexandra Tassoni, que está aqui com a gente, que eu implorei, falei, Ale, vem, mas eu sei que ela viria de qualquer jeito, por um grupo imenso de voluntários, de muitas pessoas que são apaixonadas pelo projeto, que fazem toda uma atividade de receber esses animais num viveiro de aclimatação muito grande. Esses animais são treinados ali, porque as pessoas sempre falam, o que é reintroduzir um animal? É só abrir uma gaiola e falar, vai ser feliz, vai ser livre, né? E, na verdade, não é isso, né? Os bichos chegam ali, né? Eles são treinados por um período, treinados para reconhecer os seus predadores, no caso das jacutingas, para reconhecer 4 tipos diferentes de predadores, são treinados para encontrar seu próprio alimento, para reconhecer os parceiros para se acasalar, para permanecer, ter alguns aspectos comportamentais específicos que garantem uma sobrevivência maior da espécie, como não ficar no chão, e uma série de coisas. O Parque das Aves enviou 6 indivíduos para serem treinados, e quando aptos, porque tem indivíduos que não são aptos, esses bichos podem ser reintroduzidos nessa área. Eu tive uma honra imensa de estar presente na liberação de uma jacutinga, que é a jacutinga mais famosa que a gente tem no projeto, eu sempre falo, que é a Mimi, um animal que já era adulto quando saiu aqui do Parque das Aves e vive até hoje ali naquela região. Inclusive, essa semana que passou, a gente teve um orgulho imenso de saber que a Mimi pariu com outro indivíduo também reintroduzido, vindo de um outro ambiente ex situ, e esses animais todos são monitorados, e agora a nossa expectativa é que a Mimi consiga, de fato, parear com ele, né, copularem, fazerem postura de ovos e terem filhotes, o que é o ápice, assim, da nossa felicidade em termos de conservação integrada. Eu tive presente ali no momento da abertura do viveiro de aclimatação para esses bichos poderem escolher se eles querem sair ou não. Foi muito emocionante, assim, um dos momentos mais, a gente está falando dia do médico veterinário e dia do biólogo, foi um dos momentos mais singulares, assim, na minha atuação como médica veterinária, que trabalha há mais de 15 anos com animais ex situ, então foi um momento muito, muito incrível. Então, assim, é só compartilhar esses resultados, assim, e dizer que isso é possível, sim, né, que isso pode acontecer e vai acontecer cada vez mais com todos esses studbooks que estão sendo estabelecidos e tratados de uma maneira muito intensa e com muita dedicação por esse grupo imenso de pessoas que está envolvida nessa atividade. Perfeito. Eu acho que na nossa conversa de hoje deu para ter uma boa ideia aí de tudo que está sendo feito, de todas as conquistas que a gente tem, mas também dos muitos desafios, né, como já foi falado. E o nosso objetivo sempre, além dessa divulgação, é justamente estimular que todo mundo se envolva, participe e se interesse também mais por essas espécies, para que a gente possa trabalhar juntos. E para a gente finalizar essa nossa conversa, né, como em todas as outras, a gente sempre pede aí para cada um dos nossos participantes deixar um recadinho final para todo mundo que está nos assistindo sobre esse trabalho de conservação, né? Então, cada um tem aí o seu minutinho para falar. Vou aqui pela ordem que vocês estão aparecendo para mim.
né? O Eduardo, depois Emanuel, a Luana e a Paloma finaliza novamente. Bom, para mim, acho que eu tenho que reforçar a importância, né, do trabalho do zoológico. Num momento tão delicado que a gente está passando, acho que não caberia uma fala como essa de reforçar essa importância que o zoológico desempenha. Muita gente tem a visão distorcida do que é o papel de um zoológico, né? Então, acho que convencer e mostrar para as pessoas o quão importante é o zoológico, acho que é o que a gente tem que fazer. Nós, como instituições de conservação também. Apoiá-los, né? Apoiá-los porque eles fazem um trabalho muito importante e fundamental. E também eu queria deixar um recado, assim, a gente precisa de mais perna, mais gente, mais trabalhos, mais pessoas envolvidas em projetos de conservação, mais pessoas abraçando studybooks, porque nossas pernas são curtas. E cada vitória, cada coisinha, a gente se agarra a ela, porque o trabalho é absurdo. A gente faz muito para uma vitóriazinha pequena ali que conta muito pouco, mas a gente se agarra a ela porque a gente acredita que aquilo vai ter um impacto positivo de alguma forma. Então, a mensagem que eu deixo é essa, reforçar a importância, é bom ter parceiro como vocês. Acho que a gente tem ganhado muito com esse acordo de cooperação, deu um salto assim, absurdo assim, no zoológico do Brasil, e é isso. E deixar meu parabéns aí para todos os biólogos e profissionais da área. Eduardo falou uma palavra super importante, que é parceria, né? Então, a gente deseja que, de forma integrada, né, no manejo dessas espécies, as parcerias aumentem, que a gente tenha êxito na conservação dessas espécies, que elas perdurem por muitas gerações, que as gerações futuras possam continuar admirando a beleza dessas espécies, que elas consigam viver num ambiente melhor. É realmente o que eu desejo, né? E mais uma vez agradecer e parabenizar os biólogos, né, que têm uma missão tão importante para a conservação da nossa biodiversidade. Eu acho que já foi falado bastante coisa importante, né? E eu acho que do mesmo jeito que a ação antrópica hoje tem sido a maior causa da perda da biodiversidade, a gente tem que converter a ação antrópica agora a favor da biodiversidade, né? E eu acho que esse é nosso papel aqui, e com certeza a parceria, e quanto mais gente melhor, porque a gente pode alcançar mais longe, né? E o que eu acho que é bem importante mesmo é a gente perceber que a conservação ela não é algo simples, é algo complexo, que demanda esforço conjunto, que demanda pesquisa, que demanda gente lá no campo, in situ, ex situ, é muita coisa envolvida. Então, eu acho que esse trabalho de divulgação, ele é bem importante para que as pessoas percebam que, de fato, não é só abrir uma gaiola. Porque se a gente abre uma gaiola e solta a jacucá, que ela for caçada ali na esquina, não adiantou nada manter a espécie, de repente reproduzir, né, sob cuidados humanos, e aí soltar para depois não conservar nada, de fato, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, é a gente trabalhar junto, nesse esforço aí de cooperação, como a gente já tem feito, e encarar os desafios, porque eu acho que a gente escolheu essa profissão não foi por acaso também, né? Então, tanto biólogos, veterinários, analistas ambientais, tá todo mundo junto aí pela mesma causa, e é assim que a gente deve prosseguir. Bom, queria agradecer muito também, é sempre muito bom ouvir isso, né, ou conversar com amigos, com amigos, colegas tão queridos assim, e ver que todo mundo está numa mesma sintonia, né? Como o Eduardo mencionou aqui, né, a gente nunca faz, todos nós, né, Manuel, Luana, a gente nunca conserva nada sozinho, né? E o que eu acho que é muito importante, assim, além de toda essa nossa parceria, né, a gente fala a mesma língua, né? A gente tem os mesmos objetivos, os mesmos ideais, mas muito a gente falar com a população, né, que muitas vezes não tem
a mesma linguagem que a nossa, não conhece a nossa rotina, não conhece o nosso dia a dia, né? Não sabe das dificuldades de treinar um animal para ele voltar para o ambiente de ocorrência natural, de eliminar as ameaças de extinção de uma espécie. Não adianta você reintroduzir uma espécie com o mesmo grau com as mesmas ameaças na região, que ela vai ser extinta novamente. E mostrar para essas pessoas, né? Nem sempre elas estão conseguindo entender o que a gente está falando em termos técnicos, nem sempre elas estão conseguindo entender o que a gente está falando quando a gente fala de grau de ameaça, mas convidar essas pessoas para trabalharem junto com a gente. O que eu posso fazer do sofá da minha casa? O que eu posso fazer dentro do meu bairro? O que eu posso fazer na minha comunidade? E fazer eles entenderem que, por exemplo, não comprar um palmito ilegal, você está ajudando a jacutinga a ter mais chances de sobreviver, explicar para as crianças o que essas espécies representam para a gente, o que elas querem ter no futuro. Então, essa é a melhor forma, né, da gente trabalhar com a comunidade. Se a comunidade não tiver inserida, nenhum contexto de conservação vai ser possível, né? Então, acho muito importante. A gente tem feito muito aqui no parque. A gente trabalha com indivíduos de Mata Atlântica, né, preferencialmente, né, nossa principal missão aqui, e é muito legal quando a gente vê que, por exemplo, uma criança entra na loja do parque e escolhe levar uma pelúcia de jacutinga para sua casa, né? E isso é muito legal, é ver que as pessoas estão engajadas, que elas querem conhecer o Mutum de Alagoas. Então, é entender assim que as pessoas precisam conhecer essa realidade para elas ajudarem, elas somarem a gente nessa missão tão nobre que a gente tem dentro da nossa área. Então, é isso, acho que é uma missão de todos nós, é difícil, é árdua em muitos momentos, mas ela também é muito prazerosa todas as vezes que a gente se depara com esses momentos que são únicos na nossa vida. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço, né, em nome de toda a comunidade, principalmente da ZAB, por vocês terem se disponibilizado, né, a passar esse momento aqui com a gente. São sempre informações valiosas, né, e reforço isso que todos falaram, cada um pode fazer um pouquinho, né, seja compartilhando isso para alguma pessoa que não conhece as espécies, que tem dúvidas sobre trabalho de conservação, seja entrando em contato com a ZAB, com o ICMBio, para ver de que forma pode ajudar, né, a gente é sempre muito aberto, como o Eduardo falou, quanto mais pessoas, né, mais parceria, melhor para todos nós. Então, agradeço muito mesmo todos vocês por estarem com a gente aqui hoje. Espero todo mundo na quinta-feira que vem, né, que a gente tem mais lives ainda para falar desses studbooks. E tenham uma boa noite para todo mundo. Qualquer dúvida, contatem a gente, que nós estamos trabalhando juntos para vencer mais esse desafio, né? Um beijo para todo mundo, parabéns para todos que estiveram aqui com a gente. Só elogios para vocês nos comentários. Obrigada mesmo, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite.